Quantos slides? É um slide só. Jesus contou a seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que deviam orar sempre e nunca desanimar. Disse ele: havia uma cidade um juiz que não temia a Deus, nem se importava com as pessoas. Uma viúva daquela cidade vinha a ele com frequência e dizia: faça-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo o juiz não lhe deu atenção, mas por fim disse a si mesmo: não temo a Deus e não me importo com as pessoas, mas essa viúva está me irritando. Vou lhe fazer justiça, pois assim deixará de me importunar. Então o Senhor disse: aprendam uma lição com o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará a adiar sua resposta? Eu afirmo que Ele lhes fará justiça e rápido. Mas quando o Filho do Homem voltar, quantas pessoas com fé Ele encontrará na terra? Palavras do Senhor, palavras da salvação. Graças a Deus. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Aleluia, aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Ale, ale, aleluia. Aleluia, aleluia. Podemos sentar? Existem vários títulos para essa parábola, né, que Jesus contou, e eu adotei esse aqui, a viúva e o juiz prevaricador, que é um termo que está muito na moda, né, prevaricação, e é exatamente o que o juiz estava fazendo, estava no exercício do seu cargo público, né, deixando de fazer o que ele tinha que fazer, que era julgar a causa, né, da viúva, não é? Então, uma imagem aqui que mostra bem como eram os juízes na Palestina na época de Jesus, né, e uma viúva também, como são até hoje as viúvas do Oriente Médio, né? Todas cobertas, assim, todas. E no caso aqui, uma viúva pobre, né, com toda certeza. No mestrado que eu estou fazendo lá em Londrina, pode ir. Mestrado que eu estou fazendo lá na Faculdade Sul-Americana, lá em Londrina, um dos trabalhos que eu tive que apresentar foi um estudo no Evangelho de Lucas e no livro de Atos dos Apóstolos, que também é de autoria de Lucas, né? Então, e é interessante quando a gente estuda os escritos de Lucas, a presença da mulher. Existem vários tipos que aparecem no Evangelho de Lucas e no livro dos Atos, né? Existem os doentes, existem as pessoas oprimidas, existem os estrangeiros, existem várias classes de pessoas com as quais o Senhor Jesus interage e depois os apóstolos também na sua pregação, né, no início da igreja. Mas no Evangelho de Lucas é notável assim a presença de personagens femininos, seja nos acontecimentos, nas narrativas, seja nas parábolas também, não é? Então tem a mulher doente, né, com fluxo de sangue, tem a viúva pobre que dá aquela oferta lá no templo, né? Tem a mulher que perde a sua moedinha, né, e varre a casa atrás dela, da moeda perdida, né? Então, ali tem outra personagem feminina, né? E, enfim, né, várias mulheres aparecem no Evangelho
de Lucas, porque mostra que ele realmente valorizava essa questão da participação feminina na história da salvação. Não é? E ele fazia isso porque o próprio Senhor Jesus também fazia isso e também escolhia personagens femininas quando ele queria comunicar alguma coisa relacionada com o reino de Deus. E aqui ele fala, né, de uma viúva que tem uma demanda na justiça. E a justiça, como sempre, ela demora, não é? E eu ficava pensando assim, né, por que Jesus fala também das viúvas, não é? E eu cheguei a uma conclusão. Provavelmente é porque ele tinha uma viúva dentro de casa, não é? Se vocês observarem no Evangelho, José é mencionado somente naquela época do nascimento de Jesus, até quando ele tem 12 anos. É referida à figura de José, né? O chefe da família de Jesus, o pai de Jesus, civilmente falando. Não é? Mas durante o ministério de Jesus, ele não aparece, ao passo que Maria aparece várias vezes. Na crucificação de Jesus apresenta a seu discípulo João, né, e recomenda a Maria aos cuidados de João, que era o discípulo que ele tinha mais afeição, mais proximidade, não é? Então ele diz, isso aí é a tua mãe. Não é? Então isso, se ele tivesse pai vivo, provavelmente ele não faria isso. Então Jesus tinha uma viúva na casa dele. E há quem até especule que Jesus só tenha se apresentado para começar o seu ministério depois que os seus irmãos mais novos estavam em condições de manter a sua mãe. Então ele poderia, como filho mais velho, abandonar os seus compromissos familiares, que não teria mais condição de cumprir, andando por toda a Galileia, Judeia, Samaria, etc. Ele ia se ausentar de casa. Então, depois que ele atingiu uma certa idade, foi que ele, então, pôde abrir mão dos cuidados familiares, dos cuidados da sua mãe, para poder, então, pegar a estrada e exercer seu ministério. Tudo isso são especulações, não tem nada disso escrito na Bíblia. Mas é interessante a gente raciocinar um pouco com como é que as coisas aconteciam no mundo bíblico e especialmente no mundo em que Jesus vivia. A viúva, na sociedade judaica, não é, era uma pessoa que ficava numa situação assim muito desfavorecida, porque muitas vezes ela era levada para a casa do marido, não é? Mas quando esse marido morria, a família às vezes se apossava daquilo que ele tinha como herança e essa viúva ficava praticamente na rua. Se nós lermos no livro de Ruth, lá no Antigo Testamento, a gente vai entender melhor essa história, né? Ruth, uma mulher israelita que vai para o reino de Moabe, ali perto, em busca de uma vida um pouco melhor. Seu esposo falece, seus filhos casam com mulheres estrangeiras, elas ficam viúvas também, e aí ela então resolve voltar para a sua terra, porque ali ela tinha esperança de ter um lugar para ficar, não é? E ela traz consigo a sua nora, que permanece, né, acompanhando a Naomi, né? Naomi? Eu sempre confundo. Ela não é namorada do Lucas. Noemi, Noêmia, tem vários nomes, né? Mas eu tenho guardado mais a Naomi. E a sua nora Ruth, né? Elas vão para Israel para encontrar
as terras que seriam, por direito, herança do falecido. Né? E Ruth se desdobra, né, e corre atrás e faz o que ela pode fazer como mulher para ajudar a sogra dela a ter dignidade, a ter um lugar na sociedade, e tudo termina bem, e ela acaba, inclusive, se casando com um dos parentes do falecido, que é o Boaz, e o resto da história a gente sabe, né? Ela se torna bisavó do rei Davi. Né? Mas você vê, então, a situação da mulher naquela sociedade. Né? Quando a gente fala de viúvas, a gente não fala só de mulheres idosas que perderam seus maridos já por idade, né, por velhice e tal. Muitas vezes a viúva é alguém que o marido morreu de uma doença, uma epidemia, eles não tinham recurso para tratar. E também nas guerras. Coisas que acontecem até hoje. Do eleitorado brasileiro, né, nascem todos os anos no Brasil mais ou menos 50% de meninos e 50% de meninas. Mas no eleitorado brasileiro temos 53% de mulheres e 47% de homens. O que aconteceu com esses 3% dos homens aí? Morre por violência, por doença, por uma série de coisas aqui que estão expostos. Né? E era assim também na sociedade judaica. Muitas vezes a viúva era uma mulher até jovem, que ainda tinha filhos pequenos para criar. E que quando a família acolhia, era uma beleza. Né? Mas quando a família não acolhia também, ficava na rua e, né, tinha que se virar para... Então, essa era a viúva. Então, quando Jesus fala que é muito comum a gente ler essa parábola como um incentivo à perseverança na oração. Amém. Né? E essa é uma mensagem de toda a palavra de Deus, não só dessa parábola. Né? Paulo fala, orai sem cessar. É a mensagem dessa parábola. Mas ao escolher exatamente uma mulher viúva como personagem dessa parábola, não é? Jesus está apontando, então, e privilegiando aqueles que dentro da sociedade do seu tempo, né, aquelas que eram mais expostas, mais desfavorecidas. E essa mulher, então, ela vai atrás do juiz para justamente conseguir restaurar aquilo que era seu direito. Né? Ela não tinha recursos para subornar o juiz, ela não tinha não queria usar de outros expedientes para obter justiça. Ela queria simplesmente que o juiz julgasse a sua causa. Então ela insiste e ela vai atrás e ela está todo dia lá no fórum da comarca, lá, né, na porta do fórum atrás desse juiz, até ela conseguir uma audiência, até ela conseguir então que a sua causa seja julgada e ela tenha os seus direitos atendidos. Não é? Jesus compara essa viúva com cada um de nós que busca a Deus também por justiça, por dignidade, por aquilo que é seu de direito. E isso é uma coisa importante a gente atentar, não é? Muitas vezes a gente apresenta demandas diante de Deus, a gente apresenta pedidos que eu não sei se a gente reflete se eles são realmente justos, se eles são devidos, se eles são, né, ou se é só um capricho nosso como pessoa. É muito importante a gente ter essa avaliação. Não é? No Evangelho diz que não haverá impossível para Deus em todas as suas promessas. Em todas as suas promessas, aqui, naquilo que Deus prometeu. Não haverá impossíveis para Deus. Não é?
Porque a gente lê só até aqui. Não haverá impossíveis para Deus. Para Deus tudo é possível. Então eu posso pedir qualquer coisa. Será que é assim? Não é? Na própria oração do Pai Nosso, a gente pede a Deus, né? Perdoa-nos as nossas dívidas. Que bom, né? Deus limpa o nosso nome. Né? Mas tem um entre parênteses aí. Assim como nós também estamos perdoando aqueles que nos devem. Existem algumas condicionantes assim que a gente precisa atentar, que a gente precisa valorizar quando a gente coloca alguma coisa diante de Deus. Então, será que a nossa demanda, aquilo que está no nosso coração, realmente justo, procede, né? Não pode ser feito de outra forma? A gente precisa julgar essas coisas. Por quê? Porque Deus atende com justiça. Por isso eu lembrei daquela canção, né? Que a justiça esteja em nós presente, que o amor seja sempre uma canção nascida no meio da gente que caminha em busca de libertação. Então, aqui no versículo 7, Jesus fala, né? Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Lucas está escrevendo aqui, no seu evangelho, para uma igreja que é uma igreja perseguida. São comunidades espalhadas pelo Império Romano que são perseguidas pelos judeus porque são consideradas traidoras do judaísmo e hereges, etc. Não são bem vistas pelos romanos porque anunciam a Jesus Cristo como o Kyrios, o Senhor. Ou seja, colocam Jesus, dão para Jesus um título que era exclusivo do César, do imperador. Eles dizem, não, Jesus Cristo é o imperador, Jesus Cristo é o Senhor. Isso causou problemas para a igreja primitiva, né, e perseguições, não é? Então, era uma igreja em busca do socorro de Deus, era uma igreja em busca de justiça. E é exatamente essa demanda, essa esperança que a igreja apresenta diante de Deus. E que Jesus aqui, então, ele garante que Deus irá responder e responder sem demora. É também a nossa esperança. Nós somos herdeiros dessa igreja, nós somos herdeiros daqueles que clamam por justiça. Seja na nossa vida enquanto comunidade, enquanto povo de Deus, enquanto agente do reino de Deus, seja nas pequenas coisas da nossa vida pessoal, as nossas pequenas demandas, que às vezes não são tão pequenas assim, que representam toda a nossa vida. Nós somos convidados a apresentar essas coisas diante de Deus, né? Agora, sabendo que Deus não é aquele juiz prevaricador. Se ele demora, ele tem os seus motivos para demorar. Como muitas vezes até um juiz de um tribunal, os nossos aqui, tem seus motivos para demorar também. Existem prazos processuais, né? Existem coisas que acabam condicionando e atrasando, né, as ações que tramitam na justiça. Nós temos vivenciado a experiência da IPU de Formosa, né? E quando eu li esse texto, foi a primeira coisa que eu me lembrei, né? A nossa ação na justiça lá, que já vai para 5 anos, né? 4 anos e meio que a gente está naquela luta, né, em Formosa, desde 2018. Mas que nós temos a certeza, a esperança de que Deus irá responder da mesma forma que aqui no Evangelho também é exposto, que Deus irá
responder com justiça e sem demora. Amém? Então, que Deus nos alimente com esperança, com confiança e com perseverança para obtermos aquilo que Ele tem reservado para nós, que são coisas muito boas, que são coisas maravilhosas. Amém? Vamos então vira ali para a tela. Sempre lembrando que aqueles que querem participar, né, desse ministério, temos aqui a nossa conta bancária e o nosso QR Code. Aqueles que estiverem nos assistindo também podem aproveitar para participar conosco desse ministério. O Senhor Jesus há de abençoar, porque é a promessa dele, né? Dai e ser vos dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos deitarão no vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirdes também vos medirão de novo. Bem, esse é o convite que Jesus nos faz para participar, então, do nosso ministério. Vamos apresentar agora diante de Deus, né?